Bom, então, dando continuidade ao item de radiação solar, então agora nós vamos falar sobre o fator altura do Sol que afeta a quantidade de radiação solar recebida no topo da atmosfera terrestre. Falaremos especificamente sobre a sua definição, principais fatores que são latitude, hora do dia e estações do ano. Se a Terra fosse plana, a quantidade de radiação por área que chegaria na superfície terrestre, ela seria constante em todo o planeta. Contudo, a gente sabe, que a Terra não é plana, então a quantidade de radiação por área, ela varia conforme a latitude. E aí nós temos a definição de altura do Sol, que é justamente o ângulo entre a radiação solar incidente e o plano tangente à superfície da Terra no ponto do observador. E aí nós temos como um dos principais fatores a hora do dia. Então, quando existe o nascer do Sol, que acontece no leste, então nós temos a menor altura do Sol e à medida que o tempo vai passando, essa altura do Sol ela vai aumentando ao longo do dia, sendo máxima ao meio-dia. E aí, entre o meio-dia e até o pôr do Sol, que se dá no oeste, então nós temos novamente uma redução dessa altura do Sol. Então aqui nós temos um software que mostra, que simula o movimento aparente do Sol. Então aqui nós estamos na latitude e longitude de Uberlândia. Então a gente consegue ver aqui o nascer do Sol. Então a altura do Sol ela é bastante baixa. E à medida que o tempo vai passando, então aqui eu vou aumentando de hora em hora, esta altura do Sol ela também vai aumentando. Máxima ao meio-dia, então essa altura do Sol, e aí ela volta a reduzir em direção ao pôr do Sol, certo? Bom. Outro fator que afeta a altura do Sol, então será a latitude. Então, esses casos aqui que eu vou apresentar para vocês em relação a primavera e outono, equinócio de primavera e outono, onde a quantidade de radiação solar que vai chegar na superfície terrestre, ela vai ser maior quanto menor for a latitude. Então, quanto menor a latitude, maior vai ser a altura do Sol. Então, a gente vai enxergar o Sol a uma altura maior. E aí, a quantidade de radiação que vai chegar na superfície terrestre, a quantidade de radiação por área, ela vai ser maior, porque a gente vai ter uma maior concentração dessa radiação solar por unidade de área. Agora, à medida que aumenta a latitude, então, quanto maior a latitude, menor vai ser a altura do Sol, então, menos concentrado será a intensidade de radiação por unidade de área na superfície. Apesar de chegar a mesma quantidade de radiação no topo da atmosfera, por conta da latitude ser maior, essa mesma quantidade de radiação que chega numa latitude menor, ela vai se espalhar por uma área maior, compara, Então, a quantidade de radiação por área, ela vai acabar sendo menor, tá? Então, aqui, a altura do Sol com a latitude, quanto menor a latitude, maior a altura do Sol, e quanto maior a latitude, menor a altura do Sol. Tá? Então, em latitudes altas, então, por exemplo, no continente antártico, a gente vai enxergar o Sol mais próximo do horizonte. Tá? Ao contrário, aqui, por exemplo, Uberlândia, que a gente está numa latitude menor, a gente consegue observar o Sol com uma altura maior, Ou seja, o Sol mais a pino em relação a nós.
E aí também outro fator, né, são as estações do ano associada à latitude. Então aqui nós vamos falar um pouquinho sobre Uberlândia, que está localizada em cerca de 19 graus sul de latitude. E aí aqui nós temos a posição do pôr do sol em relação às estações do ano, tá? Então aqui no equinócio de primavera, que ocorre geralmente no dia 23 de setembro, o equinócio de primavera é justamente o momento em que o Sol, a radiação solar, ele está perpendicular à linha do Equador. Então, o equinócio de primavera é um momento, existe 1 hora, 1 minuto e 1 segundo em que isso ocorre. E aí nós temos aqui o pôr do Sol nesta localização aqui em Uberlândia. Bom, quando nós temos o solstício de verão no hemisfério sul, que ocorre no dia 21, mais ou menos, né, no dia 21 de dezembro, então o solstício de verão, a radiação solar, o Sol, ele vai estar perpendicular, quer dizer que ele estará a pino, né, no trópico de Capricórnio. Então, o Sol, ele vai estar na posição mais a sul, aqui no hemisfério sul, e é justamente por isso que a gente consegue observar o pôr do sol deslocado para sul aqui em Uberlândia. Então é justamente o dia em que o pôr do sol ele vai se dar na sua posição mais a sul. Bom, aí depois do solstício de verão nós teremos o equinócio de outono. Então no equinócio de outono a radiação solar ela vai estar perpendicular ao Equador, assim como no equinócio de primavera. Então, isso vai ocorrer no dia 20 de março, 1 hora, 1 minuto e 1 segundo. Então, o equinócio de outono é um instante. Então, a gente consegue observar que o pôr do sol, ele retorna à posição, então ele apresenta exatamente a mesma posição em relação ao equinócio de primavera. E aí, por fim, o solstício de inverno, que é justamente o momento em que a radiação solar ela está perpendicular ao trópico de Câncer. Então nós temos, né, no dia, mais ou menos, né, no dia 20 de junho, 1 hora, 1 minuto e 1 segundo em que isto ocorre. Então é justamente o momento em que o Sol ele vai estar mais afastado aqui do hemisfério sul. Então é por isso que a gente consegue observar aqui em Uberlândia o pôr do sol deslocado para norte, tá? Bom, em Porto Alegre, né, então Porto Alegre está numa latitude maior do que em relação a Uberlândia. Então Porto Alegre está em 30 graus sul, numa latitude extratropical, né, fora dos trópicos. Então a gente vai conseguir observar que o pôr do sol em Uberlândia, em relação à posição do pôr do sol, ela é muito mais variável do que em relação à Uberlândia, que está numa latitude menor. Tá? Então aqui nós temos o mês de junho, então tem esse prédio aqui como referência. Então nós temos o pôr do sol neste prédio. Em agosto, né, então nós vamos indo em direção ao verão, então ele... Aqui junho seria a posição mais a norte, né? Então agosto indo em direção ao verão, então aqui a primavera, a gente observa que este pôr do sol ele se desloca para sul. Aí outubro ele está mais a sul ainda, então aqui nós temos um ponto de referência em agosto que vai estar aqui no mês de outubro, e dezembro, que é a posição mais a sul, né, do pôr do sol em Porto Alegre. E aí aqui em março retornando para essa posição 2. Então, como Porto Alegre está localizado numa latitude maior, e aí levando em consideração as variações de altura do Sol em relação às estações do ano, então é justamente por isso que vai haver uma maior variação nesta posição, né, como no caso aqui do exemplo do pôr do sol. Bom, e aí por fim, como último fator, né, que afeta a quantidade de radiação solar recebida no topo da atmosfera, então nós vamos falar da duração
do dia. Tá? Bom, o que acontece? No período de verão austral, né, que inicia no solstício de verão, tá? No solstício de verão do hemisfério sul, então nós temos o início do verão austral, né? Então é a definição de estações do ano astronômicas, né? Então baseado nos solstícios e nos equinócios. Então nós temos que no verão austral, ou seja, verão no hemisfério sul, nós temos a duração do dia maior do que a noite. Justamente porque, aqui a gente consegue observar que a Terra, ela possui uma inclinação em relação à sua órbita em torno do Sol, em relação ao seu movimento de translação. Então, a Terra, ela possui uma inclinação e justamente por isso que no verão, então, a gente vai ter uma maior quantidade de radiação no hemisfério sul, e isso vai fazer com que o dia ele dure mais do que a noite. Tá? No inverno austral, no hemisfério sul, então vai ser o contrário, né? Justamente por conta da inclinação do eixo de rotação da Terra, a gente vai ter uma menor duração do dia em relação à noite. E na primavera e no outono, então nós temos a duração do dia aproximadamente igual à duração da noite. Tá. No solstício de verão no hemisfério sul, lembra que eu mostrei para vocês que existe um dia, né, que isso ocorre? Então, exatamente neste dia nós teremos o dia mais longo no hemisfério sul. Quando for solstício de inverno no hemisfério sul, ou solstício de inverno austral, que a gente viu que existe um dia em que isso ocorre, exatamente neste dia nós teremos a noite mais longa e o dia mais curto. E no equinócio de primavera e equinócio de outono, que a gente viu que ocorre em um determinado dia do ano, né? Exatamente neste dia nós teremos a duração do dia igual à duração da noite. Então, dia com 12 horas, noite com 12 horas.